Ser feliz não é uma coisa muito fácil. E para entender um pouco sobre a felicidade, sobre a perspectiva da filosofia socrática, a gente primeiro precisa compreender o pensamento socrático. E para isso a gente tem que passar por conceitos importantes, como o conceito de alma, o conceito de virtude, o conceito de liberdade e o próprio conceito de felicidade. Sócrates também vai falar de um conceito de felicidade. O pensamento de Sócrates é nada menos que uma busca da justificação filosófica. Mas isso é nada menos que uma busca de um fundamento para uma vida moral. Essa busca por justificação filosófica, ela busca fundamentos para entendimento da essência do ser humano. Essa essência que o Sócrates vai acabar trazendo, essa essência do Sócrates, inclusive, Alexandre, ele vai ser base da tradição moral e intelectual humana, mano. Esse é muito top. Então, Sócrates vai trazer essas questões. E não é sem motivo que Sócrates entende como um conceito de alma justamente a capacidade do ser humano de compreender, conhecer e ter a vontade de querer. Simplificando, a alma para Sócrates é nada menos que a consciência da personalidade intelectual e moral do ser humano. Dessa forma, para Sócrates, conhecer a si mesmo significa nada menos do que você entender que o seu verdadeiro eu é a sua própria capacidade de conhecer, compreender e entender. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? E quando você deixa de procurar conhecer, de compreender e de entender, você vai estar se afastando daquilo que te faz ser humano. É meio que você recusando a sua natureza humana dada por Deus. Nesse sentido, o Sócrates, aliás, para Sócrates, se você não reconhece essa sua necessidade de buscar o conhecimento para preencher a sua necessidade de entender, que é natural em você, você vai acabar ficando uma pessoa vazia e inevitavelmente triste. E de fato, parece estar correto o pensamento dele. Porque se você não compreende e entende minimamente aquilo que faz parte da sua vida, que está ali todo santo dia com você, seja um animal, uma situação ou coisas que você utiliza, você vai estar limitado enquanto pessoa e não vai poder nem trocar experiências sem que seja submetido a situações constrangedoras. Se você um dia convidar uma moça para sair, por mais bonita que ela seja, e você perguntar para ela qual regime cambial você defende, se ela não responder câmbio flutuante, nunca mais saia com ela, procure outra. Porque ela não entende nada de economia. De ser obrigado a reconhecer que você não sabe, não é? E você acabará sendo obrigado por outras pessoas a reconhecer que você não sabe, justamente por você nunca ter procurado saber sobre aquilo. E Sócrates ele vai chegar nessa ideia de alma humana como uma capacidade de compreender, entender e querer como essência, baseado em uma tese que ele defende, de que existe sempre um instrumento e esse instrumento é sempre utilizado por alguém. Assim, para Sócrates, o ser humano ele vai utilizar o próprio corpo como conhecimento. Aliás, não como conhecimento, como um instrumento para a busca do conhecimento. De modo que o ser humano não pode ser reduzido ao seu próprio corpo. O ser humano não é apenas o seu próprio corpo. Ele é mais que isso. Ele é a capacidade de entender, conhecer e querer que comanda o corpo para buscar o conhecimento, para praticar atos, para participar de situações. Então, o que seria o ser humano para Sócrates? Se você não é o próprio corpo, você só pode ser aquilo que usa o corpo como instrumento. E aquilo que usa o corpo como instrumento para o Sócrates é a alma, que é essa capacidade de conhecer que vai possibilitar que você ordena e dirija seu carro, que vai ser o seu corpo. O seu corpo é como se fosse o seu carro, que você ordena e dirige. E você de verdade é a sua capacidade de fazer isso. Desse modo, se a essência do homem é essa capacidade de compreender e querer,
que acaba gerando uma necessidade de busca pelo conhecimento, Sócrates considera que essa busca que se faz utilizando o corpo como instrumento para buscar o conhecimento é uma virtude. E é essa virtude que vai fazer com que o ser humano reconheça outras virtudes. Na verdade, as virtudes que o ser humano já conhecia na época de Sócrates, como a justiça, a temperança, a prudência, elas vão ser nada menos que fruto da busca pelo conhecimento. Na verdade, a busca pelo conhecimento é a verdadeira virtude. E em função dela, o Sócrates identifica duas consequências. A primeira é que só existe essa virtude, que é um motivo comum de todas as outras virtudes. E a segunda é que ninguém pode pecar porque quer. A pessoa geralmente, quando ela peca, ela não sabe que está pecando. Ela acha que ela está fazendo alguma coisa certa, porque ela acha que ela está extraindo alguma coisa positiva, algum bem, mas ela não considera, não consegue perceber que ela está provocando mal. É o caso daquela pessoa que faz algo pensando que está beneficiando ou a ela mesma ou um outro alguém, mas ela não consegue perceber quantas outras pessoas ela vai estar prejudicando para que aquela pessoa ou ela mesma seja beneficiada. Nesse caso, o Sócrates entende que bastaria mostrar para a pessoa o problema do comportamento dela para que ela própria passasse a corrigir o próprio erro. Né? Na verdade, é um pensamento ingênuo do Sócrates, porque a pessoa pode fazer algo errado se baseando no fato de que as pessoas também vão perceber, também vão deixar de perceber aquilo que ela acha que elas vão perceber e acabar praticando a ação. Né? A questão da vontade não foi pensada por Sócrates, por Sócrates na hora que ele foi pensar na questão do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Né? Assim para o Sócrates, a pessoa que peca, ela só peca porque ela não sabe, porque ela é ignorante, não buscou o conhecimento. Há um quê de verdade, mas há um quê de ingenuidade nessa posição do Sócrates. Né? Nesse sentido, para você buscar a felicidade, ela só vai se realizar quando a sua alma, isto é, a sua capacidade de conhecer e compreender, ela estiver devidamente em ordem racional, estiver em exercício com a busca do conhecimento, que é uma virtude. Só mediante a virtude que você consegue preencher a sua alma. Daí vai vir um princípio ético socrático de que a virtude da busca pelo conhecimento é o próprio prêmio que você tem. Ou seja, o conhecimento que você adquire com o exercício da virtude, ele basta por si só. Você não deve buscar o conhecimento buscando outras coisas. Você tem que buscar o conhecimento porque ele em si é o suficiente para você se reconhecer enquanto ser humano. Essa busca pelo conhecimento, ela vai concretizar a sua essência de ser humano. Se você não busca, as pessoas vão inevitavelmente fazer você passar por situações constrangedoras, igual eu falei. Se fosse imperador do Brasil, você ia poder ter seu próprio tanque de guerra. Por que eu vou querer um? Pra se defender. Do quê? De pessoas mal intencionadas. Por que você pode ter uma faca? Mas um tanque de guerra te defende melhor, né? Mas eu posso ter um carro blindado. Com canhões e metralhadoras embutidas, sim. Mas eu não quero um tanque de guerra. Tá, mas você pode ter um carro blindado com lança-chama lateral, assim, bem louco. O cara vem te assaltar. Você pega um instrumento musical e você não busca entender como manusear. Na hora que você for tocar um instrumento musical, vai sair aqueles sons erráticos, todo engraçados, e as pessoas vão falar: o que você está fazendo aí? Que tipo de perturbação sonora é essa? Que disfunção sonora? Ou então quando você está aprendendo a jogar um jogo, aí você não sabe os comandos corretos, não sabe a relação e acaba morrendo no jogo, perdendo, deixando algum item importante de lado, né? O que se deve buscar é o conhecimento. E é o conhecimento que vai afastar a ideia de violência na resolução dos problemas humanos. Porque se a busca do conhecimento é uma virtude e ela leva à concretização da essência do ser humano, a violência não pode ser considerada como uma opção para a gente se relacionar com outras pessoas. O que se deve buscar é o caminho do convencimento, da persuasão e da conversa, e da educação das pessoas.
A não admissão da violência, ela, com Sócrates, ela pode ser percebida pelo fato de que ele aceitou a condenação dele. Ele não quis reagir com violência porque a violência para ele é inconciliável com o uso da razão. E além de tudo, o Sócrates, como cidadão ateniense, deve cumprir a lei. Não se fala em cidadania ateniense se não houver o cumprimento da lei. E antes de ser Sócrates, Sócrates era, antes de tudo, cidadão ateniense. Então, se ele não conseguiu convencer os seus juízes, os seus algozes, dos seus objetivos e da sua lógica, com o uso da razão, da persuasão, ele entendeu que não era cabível o uso da violência, porque senão ele estaria contrariando a sua própria essência de ser humano, de levar a discussão no plano da busca pelo conhecimento. A essência do ser humano, então, de entender, de querer, de compreender, é nada mais, nada menos do que reconhecer que nunca se sabe o suficiente. Daí que o Sócrates vivia falando não, né? As pessoas, do jeito que as pessoas falam, parece que ele vivia falando isso. Que só sei que nada sei. Só sei que nada sei é nada menos do que você reconhecer que enquanto ser humano você precisa buscar o conhecimento. E se você busca o conhecimento é porque você sempre vai ser ignorante. Se você sempre vai não saber alguma coisa em algum momento que você vai precisar buscar depois, né? E é uma essência declarada por Sócrates, que consiste no reconhecimento da necessidade. Não basta reconhecer que você não sabe e ficar lá parado. Eu sei que eu sou ignorante, eu sei que eu não sei de nada, mas ninguém sabe de nada mesmo. Ninguém sabe de nada mesmo. O ser humano é imperfeito. Não é essa a ideia do Sócrates. Sócrates não quer que você reconhece que você é ignorante, que você é imperfeito. Não basta isso. Se você reconhecer que você é ignorante e ficar parado, não. Assim, qual que é a consequência prática? Em que isso te torna uma pessoa virtuosa e melhora a sua vida? Nada. Você reconhece que há um problema na sua vida e você não adota nenhum comportamento para corrigir. Então não é isso que o Sócrates fala. É você reconhecer a sua imperfeição. Não. Na verdade, quando ele fala para você reconhecer que você nada sabe, é que você precisa buscar sempre conhecimento em alguma medida da vida. Deve-se sempre procurar o saber. De todo modo, esse pensamento socrático não vai ser estranho à visão que Sócrates vai ter sobre Deus. E é uma visão deduzida na constatação de que o mundo e o ser humano, eles foram criados de tal forma por Deus que existe uma causa adequada para a sua criação e para a sua constituição. Porque há uma ordem e uma finalidade que foram perceptivelmente dadas, segundo a visão de Sócrates, não podendo ser uma obra do nada, do acaso. Deus, por Sócrates, é entendido como inteligência que ordena. Um Deus que não se ocupa apenas com o homem enquanto indivíduo, mas com os seres humanos de uma forma geral e com a própria existência do universo. Assim, Deus é, para Sócrates, em verdade, uma inteligência que ordena, organiza e cria tudo. Uma verdadeira atividade ordenadora, um conhecimento em si próprio. Além dessa visão de Deus particular na época de Sócrates, também não é estranho o método que o Sócrates utiliza para tentar conversar e dialogar e ensinar as pessoas. O seu diálogo nas suas conversas é ao Gal. Não é o Gal que ele ensinava, não. Sócrates é anti-Gal. Seu diálogo, sua conversa, tinha duas fases. Uma primeira fase ele se coloca como uma pessoa ignorante que não sabe nada sobre o assunto, sobre a conversa que está ali acontecendo. E a partir desse fingimento de ser ignorante, ele passava a perguntar para ser ensinado, para ser instruído sobre o assunto. O que forçava a pessoa que estava conversando com ele a explicar de forma bem precisa o que ela estava falando. E é justamente quando a pessoa tentava dar precisão naquilo que ela estava explicando que ela começava a se contradizer e a dizer coisas que já não tinham mais relação uma com a outra, que não faziam sentido. E aí a pessoa se constrangia, ficava com vergonha, porque nessa parte da conversa vinha a refutação, porque a pessoa acabava, na dificuldade de criar
um conceito, uma explicação, ela tinha que reconhecer que ela não sabia. E ela tinha que reconhecer os erros daquilo que ela havia dito, né? E é final dessa primeira fase que surge uma segunda fase da conversa. Porque quando a pessoa reconheceu os erros, é que a pessoa podia começar a se preparar para aprender com os próprios erros e a chegar a conceitos mais próximos da verdade que ela tinha disponíveis naquele momento da conversa. Quando a pessoa reconhece os erros num diálogo com Sócrates, ela na verdade se vê diante do reconhecimento da sua necessidade revelada, da sua essência, de nada saber e da obrigação moral que ela tem de sempre procurar saber para tomar atitudes e conviver com as pessoas. Procurar o conhecimento para preencher essa necessidade é dever para ela preencher a sua alma e não mais se sentir insatisfeita quando se relacionar com as pessoas, né? Era este um método irônico, refutatório e maiêutico que o Sócrates utilizava em seus diálogos, que tinha um caráter ético e educativo. Não tinha uma finalidade além disso. Considerando que o ser humano é, em sua essência, essa capacidade de entender, de conhecer e de querer para utilizar o corpo como instrumento, é que o ser humano consegue exercer de forma efetiva a sua liberdade. O ser humano não consegue exercer a sua liberdade se ele não souber sobre o que ele está exercendo, ou para que ele está exercendo, ou qual o objetivo que ele tem com aquilo. Assim, para o Sócrates, aquelas pessoas que são ignorantes, que não sabem sobre aquilo que estão falando ou fazendo, elas não exercem a sua liberdade de forma plena. Na verdade, elas estão muito mais sendo escravas da própria vontade ou de uma vontade de terceiros, né? De ter outras pessoas que vêm e colocam de alguma forma alguns conceitos turvos na vida delas. E elas se pautam ou pautam suas condutas sem refletir sobre esses conceitos. São escravas de outras pessoas. A felicidade, então, só vai conseguir ser alcançada pela pessoa se ela exerce uma liberdade motivada, uma liberdade plena, com conhecimento do que se faz e do porquê se faz, né? Essa capacidade de conhecer, entender e querer, se não for preenchida, faz com que a pessoa, para Sócrates, seja uma pessoa não livre, mas que possa pensar ser livre e que inevitavelmente vai acabar sendo frustrada, sofrendo vários constrangimentos e tristeza durante a vida, né? E a gente só sabe de tudo isso sobre Sócrates porque várias pessoas sentaram o seu bumbum na cadeira e foram estudar, né? E foi um método muito difícil para a gente chegar nesse processo de formação do conhecimento. Eram várias as fontes históricas, né? Platão tratava Sócrates como um ídolo, Aristófanes ridicularizava Sócrates, Xenofonte falava que ele era só mais um, Aristóteles, como não conviveu com ele, falava coisas mais objetivas, eita pernilongo, mais objetivas do pensamento dele. Mas assim, todo o estudo que é feito do conhecimento socrático é baseado em uma grande pesquisa. E eu só estou conseguindo falar isso aqui porque muita gente antes de mim veio, escreveu livro sobre algo que foi fundamental no modo de vida das pessoas, né? O pensamento do Sócrates ele é complexo demais, porque se a gente for parar para pensar, a gente pode ser feliz em relação ao que a gente conhece e pratica. Só que, e se a gente só quer viver em uma bolha fechada, em que pouca coisa chega na gente, né? E se a gente tem outras necessidades na vida que a gente ainda não foi capaz de reconhecer? Aqui não tem segredo não, aqui a gente responde qualquer coisa. Só não vou dar certeza de que tá certo o que eu tô falando. Assim, porque, né, a gente tem direito de errar. Aí você faz um método socrático comigo e vai procurando que eu dê definições precisas no que eu estiver falando. Na hora que eu não souber falar, eu vou passar vergonha, eu vou ter que reconhecer que eu não sei, que vou ter que correr atrás para saber. É isso que vai acontecer. Nada demais, crescimento pessoal no final das contas. Se pedir, dá mais altura.